Além dos julgamentos das bruxas, coisas horríveis aconteceram em Salem, e parece que isso tornou o lugar muito assombrado. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween! Eu sou a Monique e hoje vamos falar de Salem, Massachusetts. Conhecida principalmente pelos julgamentos das bruxas em 1692, que tiraram a vida de 25 pessoas. Mas não haviam bruxas em Salem. As pessoas que morreram durante os julgamentos eram apenas vítimas de histeria, que realmente não tiveram chance contra a paranoia puritana e a justiça sagrada. Os puritanos faziam coisas não muito puras. Para começar, eles mataram mulheres inocentes, colocaram uma menina de 4 anos em uma masmorra por 8 meses e pressionaram um cara até a morte sob pedras pesadas, tudo em nome de Deus. Eles deixavam os corpos dos enforcados acumularem em uma rachadura no chão, porque as bruxas não eram dignas de receber enterros cristãos. Depois que a fachada puritana se desintegrou, o lugar tornou-se um paraíso para piratas e contrabandistas. Jovens eram forçados a servir a bordo de navios. Tinha ainda uma rede de túneis subterrâneos onde os contrabandistas podiam transportar bens roubados e esconder corpos. Portanto, ninguém deve ficar realmente chocado que todas aquelas pessoas inocentes ainda estão por perto, porque é isso que as almas fazem quando morrem de maneiras cruéis. Agora, 329 anos após os julgamentos das bruxas e pelo menos 200 anos de terríveis assassinatos, Salem é um dos lugares mais assombrados da América. Em 2016, vieram à tona evidências de que os enforcamentos ocorreram em Proctor Lodge, um dos lugares mais acessíveis e expostos para fazer dos assassinatos um espetáculo público. A maioria, se não todos os corpos, foram recuperados em segredo pelos familiares das vítimas e tiveram enterros dignos. Mas isso não impediu pelo menos um espírito de assombrar o lugar. A Dama de Branco aparece lamentando. O local fica frio e pode-se ver muitas orbes flutuantes. Bury Ponting é onde John Hathorne está enterrado. Ele foi o juiz que presidiu o julgamento das bruxas de Salem. Seu fantasma ainda vagueia entre as lápides. Neste cemitério estão enterradas figuras da Guerra Revolucionária, junto com cerca de 600 outras pessoas, incluindo 50 escravos. De acordo com Salem Ghosts, o túmulo mais antigo do local é de 1683 e o mais recente é de 1881. O juiz é o fantasma mais famoso do cemitério. Ele foi fotografado perto de seu próprio túmulo. É possível avistar orbes e ouvir vozes à noite, então se você for visitar o local, faça isso durante o dia e com amigos. Coisas ruins acontecem nas prisões e elas estão cheias de pessoas ruins que eventualmente se tornam fantasmas ruins. A cadeia de Salem foi construída no topo de uma masmorra. De acordo com Salem Ghosts, as condições na antiga prisão eram bastante deploráveis e muitos prisioneiros morreram por lá. Hoje o prédio é um restaurante com alguns apartamentos. Então, relatos de crianças que dormiam em suas camas e acordaram em seus armários são contados pelos moradores. Um guarda da prisão fantasmagórico anda pelos corredores carregando uma prancheta. E testemunhas ouviram mulheres chorando, o que provavelmente era uma coisa normal durante os julgamentos, quando as acusadas eram mantidas na masmorra. Os residentes também ouvem correntes e gemidos barulhentos. O lado positivo é que você poderia alugar um apartamento de 2 quartos muito barato, contanto que não se importe
de ter um poltergeist como colega de quarto. O Hawthorne Hotel foi construído no local de um antigo pomar de maçãs, e a dona do pomar, Bridget Bishop, foi uma das primeiras vítimas dos julgamentos das bruxas. De acordo com Haunted Rooms, os visitantes às vezes juram que podem sentir o cheiro de maçãs no hotel, embora o restaurante do local não sirva nada com maçãs. No entanto, há coisas mais assustadoras do que apenas cheiro de maçãs. O hotel também tem uma aparição que assombra o quarto 612. O fantasma de uma mulher é visto vagando pelos corredores em frente a esse quarto e, às vezes, ela para na porta. Os hóspedes do hotel relataram sentir como se houvesse outra pessoa no quarto com eles. Há também uma roda de navio que gira sozinha e algumas pessoas já ouviram o som de uma criança chorando. O Lyceum Hall serviu como auditório a partir de 1831 e o prédio foi o lugar onde Alexandre Graham Bell fez a primeira ligação telefônica do mundo. De acordo com o Salem Ghosts, hoje o Lyceum Hall é um restaurante de frutos do mar. Ele foi construído no topo do terreno onde ficava o pomar de maçãs de Bridget. E assim como no hotel ao lado, os visitantes também costumam sentir cheiro de maçãs. O fantasma de Bridget joga coisas, encara as pessoas e usa um vestido branco que flutua assustadoramente enquanto vagueia pelo prédio. A Wych House é uma casa de estilo federal que foi construída sobre a fundação de uma casa que pertenceu ao xerife George Corrin. Durante os julgamentos das bruxas, a casa do xerife funcionou como um local de interrogatório. Lá ele torturou bruxas acusadas em seu porão, amarrando seus pescoços aos tornozelos, o que lhe rendeu o apelido de O Estrangulador. Ele também presidiu a execução de Giles Corey, que foi esmagado por uma pilha de pedras. Giles conseguiu proferir uma maldição contra o xerife em seu último suspiro. Os fantasmas da Wych House são especialmente assustadores. Algumas pessoas relataram que sentiram como se estivessem sendo estranguladas, e outras afirmam que foram arranhadas. O corpo de Giles Corey foi levado para o cemitério da Howard Street. Giles não era bruxo, mas ele tinha dinheiro e terras. De acordo com as regras da cidade, os pertences de um criminoso eram divididos entre os moradores depois de sua condenação. Então eles tinham um bom motivo para acusar Giles de ser um feiticeiro. Alguns anos após a morte de Giles, sua maldição se concretizou. O xerife amaldiçoado morreu de ataque cardíaco, o que não teria sido estranho, exceto que ele tinha apenas 30 anos. Os xerifes subsequentes de Salem também tiveram problemas cardíacos, e isso só parou quando eles mudaram o escritório para fora da cidade. Portanto, não foi apenas George que foi amaldiçoado, mas toda a profissão de xerife de Salem. A antiga prefeitura, construída em 1817, é considerada um dos edifícios mais assombrados de Salem. Existe uma teoria que o prédio tinha uma entrada para uma série de túneis usados por contrabandistas e cavalheiros que entravam e saíam de bordéis. Os túneis também foram usados para outros fins sinistros, como transportar escravos ou corpos de vítimas de assassinato. Os responsáveis pela prefeitura pensaram que seria sensato apenas selar a entrada do túnel, mas isso não foi o suficiente para manter os fantasmas fora. O espírito mais proeminente na antiga prefeitura é um poltergeist conhecido por acender e apagar as luzes durante o expediente. Ele move objetos e atira coisas violentamente. Depois que Salem se desviou de suas raízes puritanas, bordéis começaram a surgir pela cidade, e agora ela era famosa por sua depravação.
por ser uma cidade litorânea, era frequentada por marinheiros. O local também era esconderijo de marinheiros que fugiam de trabalhos forçados. Quando os recrutadores descobriam da fuga, eles se livravam dos fugitivos ali mesmo. Hoje o lugar é um restaurante, mas os marinheiros mortos não sabem disso. De acordo com o Ghost City Tour, os clientes às vezes relatam aparições fantasmagóricas perto do bar. Dos funcionários, dizem que quando o lugar está vazio, eles ouvem vozes. Não são apenas espíritos de bruxas que estão presos em Salem, mas também de piratas. Acontece que os piratas eram grandes em Salem e muitos dos homens que trabalhavam forçados foram compelidos a se tornarem piratas. Salem tinha um negócio bastante ativo com bens roubados, razão pela qual eles precisavam de túneis e contrabandistas sob a cidade. O Salem Waterfront é um dos locais onde testemunhas relataram terem ouvido as vozes dos capitães do mar. Outros visitantes viram fantasmas na orla marítima, emergindo das águas. A Pickman House foi originalmente propriedade de um marinheiro chamado Samuel Pickman. Foi palco de alguns assassinatos horríveis. No século XVIII, 3 pessoas viviam na casa: uma menina de 7 anos, sua mãe e o pai, que dizia que havia demônios na casa. Ele acorrentou sua filha no sótão, depois amarrou sua esposa a uma árvore no quintal e despejou cera derretida sobre sua cabeça. Após a morte lenta e desagradável de sua esposa, ele voltou para casa e se enforcou. A filha do casal acabou morrendo de fome. Os vizinhos afirmam ouvir a voz da criança vindo do sótão. A Casa dos 7 Gables, construída em 1668, de estilo jacobino pós-medieval, é mal assombrada. Algumas testemunhas afirmam terem visto ou ouvido um menino brincando no sótão. Outros dizem que Susana Ingersoll, antiga moradora, ainda assombra o local. Ela foi vista nos corredores olhando pelas janelas e, segundo muitos relatos, Susana viveu uma vida contente, então talvez ela simplesmente não visse nenhuma razão para ir embora. Se você gostou do vídeo de hoje, se inscreva para acompanhar os próximos conteúdos. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!